Glória a Deus, boa noite, a paz seja convosco, uma noite de salvação para todos quanto ainda não aceitaram Jesus. Evangelho de São João, capítulo 11, onde está a nossa palavra, e a palavra de hoje é movida pela adoração. Aleluia! Então, aqui capítulo 11, versículo 21, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E agora vamos para o 28, que diz assim: E tendo dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Aleluia. E também o 32 e o 33. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e turbou-se. Aleluia, que palavra, né? Gloriosa. Movido pela adoração. Aqui nós, lendo, esse é um texto tão rico, tão forte, tão abençoado, tão poderoso, toda a Bíblia é poderosa, toda. Todos os textos são poderosos em cada história, cada fato, cada realidade do que é lido, contado e escrito e registrado. Eu admiro profundamente a vida de Maria. Gosto de Marta, mas admiro profundamente as atitudes de Maria, me identifico muito com ela. Gosto muito por conta de que ela estava lá abatida, todas as duas disseram a mesma coisa para Jesus. Marta, quando ouviu falar que Jesus vinha, correu ao encontro. Maria ficou lá, curtindo a dor, a tristeza. 4 dias já se fazia que seu irmão, seu único irmão, estava morto. E já tinha mandado falar para Jesus que era a pessoa mais importante que eles conheciam. Era o melhor amigo deles. Mas Jesus não foi, porque Deus tinha algo melhor para se fazer. Não é que Jesus não ouviu o chamado, que Maria e Marta mandaram chamar Jesus dizendo que seu melhor amigo estava doente. Não foi isso. Ele não desconsiderou nada disso. Ele simplesmente deixou que as coisas acontecessem. Que diferença fazia para ele ir naquela hora, antes ou depois, ou mandar uma ordem, diga a Lázaro que fique bom, diga a Lázaro que está curado. Para ele não fazia diferença. Mas ele queria manifestar a glória de Deus. E era necessário que os fatos que surgissem, que acontecessem os fatos, e que os fatos fossem uma consequência drástica, que foi a morte de Lázaro. Porém, não intimidou Jesus, porque ele sabia o que ele teria que fazer. Ele sabia que ele foi enviado com aquele propósito. Bom, mas aqui, Marta conversa com Jesus, admiro a segurança, a fé de Marta. Marta é uma mulher que tinha uma segurança doutrinária muito boa. Ela estava firme na sua crença em Jesus. É porque Jesus estava se revelando como tudo o que ele disse que ele era, ele sendo. Então Jesus estava se revelando, era necessário acontecer as coisas para ele revelar as coisas que ele deveria fazer, porque ele era Jesus. E porque ele teria que fazer para revelar quem era ele. Que ele foi mandado
né, por Deus com esse intuito, para a casa de Israel, para restaurar Israel e falar do grande amor de Deus. Então Maria está segura, ela fala para Jesus, eu creio que se eu estivesse aqui ele não teria morrido, creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Foi um diálogo que era necessário, porque era um diálogo que deixaria informação e revelação sobre o que aconteceria, quem era a ressurreição, que haveria ressurreição e tantas outras coisas bíblicas, doutrinárias que Jesus estava fundamentando. Aí, nesse tempo, nesse período, cheio lá a casa de Maria, de Lázaro, cheio de judeus, amigos deles, estavam lá. E ficaram certamente admirados, esse Jesus que é tão amigo de vocês, que vocês tanto falam desse Jesus que é amigo de vocês, que amava Lázaro, deixou Lázaro morrer. Deixou chegar nesse nível onde já tem 4 dias, já está mais do que fedendo, né? Está em decomposição, impossível. Impossível retornar a viver. Não tem mais jeito. Agora, se ele vier ou não vier, ele já morreu. Já morreu, ele já tem 4 dias. Jesus virá, eu sei que ele virá. Mas ele já chegará tarde demais. Porque ele não pôde impedir a morte de matar meu irmão. Elas sabiam que Jesus veio, enviado de Deus, mas elas precisavam conhecer Jesus, a ressurreição e a vida. E aqui Marta termina toda essa conversa e conversa com Jesus, ela conversa com Jesus. Ela vai dizendo as coisas que ela cria. E foi uma atitude de fé, mas não de adoração. Ela foi falando as coisas que ela cria, tá certo? Mas a base da vida dela precisava estar centralizada na adoração, porque é um código de vida com Deus, é um código espiritual muito mais profundo. Tem que vir junto com a convicção da palavra, a fé na palavra, porque essas coisas andam juntas com a adoração. Mas Maria conhecia o segredo que Marta não conhecia. Que Marta até então não fazia. Mas era normal de Maria adorar Jesus. E era inevitável ela não fazer isso. Foi inevitável. Porque adorar a Jesus é uma coisa tão natural, tão real e verdadeira, que isso era o que Maria tinha para dar para Jesus. Marta deu, provou a Jesus que confiava, que acreditava que tudo ia acontecer lá no último dia da ressurreição. E era necessário toda essa conversa para Jesus eliminar ideias erradas, informar, orientar, ministrar, tirar essas dúvidas que o ser humano a gente tem. E aí Marta fala assim para Maria. E dito isso, partiu e chamou em segredo, depois que ela falou tudo aquilo com Jesus, que Jesus falou para ela o que ia acontecer, se creres verás a glória de Deus. É difícil num momento de dificuldade profunda como essa, que já fazia 4 dias, em que Jesus estava humanamente na terra. Houve explicações de coisas que um dia ia acontecer, quando ela estava sofrendo, acreditando que aquele amigo poderia ter impedido aquela enfermidade de ter levado ele, ter levado seu irmão. Jesus queria levar Marta, Maria, os judeus e Lázaro também ao nível de comunhão, de intimidade com ele, de experiência, de conhecimento, porque não ainda conheciam a ressurreição de uma pessoa
de 4 dias morta. E ali, Marta vai e diz assim para Maria. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Eu acho lindo quando ela fala isso. Eu acho tão interessante, tão profundo, fala profundamente. Toda vez que eu leio, eu fico maravilhada, eu fico tão... me chama a atenção, mexe com o meu espírito, me desperta quando eu leio esse pedaço. E sua irmã dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Olha o carinho, olha como Jesus era tão cuidadoso. Ele sabia como acionar a fé de Maria, de Marta, de Lázaro. Ele sabe como acionar a nossa fé. Ele sabe como nos chamar a atenção. Ele sabe como nos atrair a Ele. Ele sabe. Ele usa a palavra certa que Ele quer usar, que quer causar o propósito dele para nós. Mas Ele também trabalha nisso. Ele também olha a nossa condição de intimidade com Ele. Tem situações que Ele quer nos levar mais. Geralmente, todas as vezes, Ele vai nos levar mais. Mas Ele mandou aquele recado para Maria. Maria estava lá triste, deprimida. Quando ela ouviu: o mestre está aqui e te chama-te, despertou ela. E ela imediatamente levantou e foi se encontrar com Jesus. Encontrou Jesus no mesmo lugar onde Marta havia encontrado Jesus. Só que com a diferença. Jesus mandou chamar Maria e Marta foi ao encontro de Jesus. A situação de Maria requeria que Jesus mandasse chamar ela. Era um lembrete, era uma maneira dela compreender que aquele que ela amava não largou ela na mão. Não largou ela na mão. Não fez pouco caso da dor dela. E aí ela vai e diz para o Senhor Jesus: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, olha, já chamar já era forte, que era ele que estava chamando, não era qualquer um, então, mandou chamar ela. E quando ela ouviu, mais impactada, mais sensível e mais confiante ela ficou. E aí, o que foi que ela fez? Ela se lançou aos pés de Jesus. Olha que coisa linda. Adorar é diferente de conversar. Adorar é diferente, adorar é se dar. Ela compreendeu o código espiritual de Jesus. Um feedback ela deu para Jesus. E ali ela fez o que ela sabia fazer. E que era mais importante para ela era Jesus. Ela não somente queria conversar com ele, ela se jogou nos pés para adorar, para se render, para se negar. E ali ela se lançou nos pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não chegou conversando: Senhor, onde o Senhor estava que eu mandei lhe chamar, eu tenho orado, o Senhor não me respondeu. Não, ela ignorou simplesmente a presença dele, acionou o espírito de adoração nela. Foi como se ela lembrou que o irmão estava morto, que ela falou para o Senhor:
Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela, a primeira coisa que ela fez não foi falar do irmão, foi adorar aquele que era o Senhor. Foi adorar o Senhor Jesus. Ela se lançou aos pés dele, porque ele era maior do que qualquer um ser humano. Ele era e ele tinha o que nenhum ser humano tinha. Vida. Era Deus. Era o Senhor. Era aquele que tudo pode. Ela não duvidou. Ela só disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, eu tenho certeza disso. Mas ela adorou. Adorou a Deus na hora da dor. Adorou a Jesus. Amou a Jesus. Honrou Jesus. Se lançou aos pés dele, se humilhou. Reconheceu ele como Senhor, como Deus. E ali adorou. A Bíblia não diz quanto tempo fez, quanto tempo se passou isso, mas o suficiente para ela tocar como aquela mulher do fluxo de sangue. Olha, quando ela adorou Jesus, aconteceu, claro que Jesus tinha ido para ressuscitar Lázaro, mas em ele ter ido, toda essa trajetória, tudo isso foi enfatizado. Tudo isso foi colocado em prática. Maria deu o que ela tinha de dar. Ela falou da confiança. Mas ela não adorou. Maria foi no cerne da questão. E adorou a Jesus, adorou, adorou. E depois disso, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não deixou de adorar porque o irmão morreu. Ela não ficou conversando. Não, eu não posso, não tenho cabeça para adorar Jesus. Não tenho cabeça para adorar a Deus. Eu não estou bem, eu não tenho cabeça. Não. Ela se lançou nos pés dele e adorou, que era o maior sentimento que ela tinha. E que esse sentimento era maior do que a dor da morte do irmão. Porque ele não podia faltar, Jesus não podia faltar. E Jesus estava lá para consolar elas de novo. Só que o consolo que Jesus ia manifestar, ia consolar, estava em um âmbito, em um nível maior. Porque o irmão já havia 4 dias morto. Já lá no cemitério. E com aquela pedra enorme tapando, havendo uma definitiva separação. Acabou, não temos mais contato com meu irmão. Posso até ir lá olhar a pedra, mas eu não vou vê-lo mais, ele não vai conversar e eu não vou conversar com ele. Jesus não. Ela se lançou nos pés de Jesus e o adorou. E aí ela vai e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que quando tocou em Jesus, toque de adoração. Quando ela adorou o Senhor correspondeu a ela também. Deu um feedback para ela também. E ele disse, Jesus, pois, quando a viu chorar. Sabe, naquele dia, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, na orla da roupa de Jesus, ele disse, quem me tocou? Os seres humanos tocavam Jesus, encostava, porque era multidão, tocava nele, mas não tinha tocado a ponto de sair dele virtude. Porque só sai virtude de Jesus quando a gente adora, quando a gente toca nele, com a convicção de adoração, que crê nas respostas da oração, por convicção, sim, por doutrina, convicção da palavra, certeza de que a palavra dele diz, e por intimidade, por tocar nele, reconhecendo, tocar nele com um toque diferente, um toque de adoração, que vai muito além do que somente pedir.
E aí ele diz assim, e aí é dito assim, Jesus, pois, quando a viu chorar, ele não teve a mesma reação que teve com Marta. Jesus não tem a mesma reação que tem com aqueles que o adoram. E daqueles que não têm intimidade de adoração. O nível de adoração é o maior nível que um ser humano possa ter com Deus. Adoração, se fala tanto de adoração, mas tem horas que a adoração, quando vamos falar de adoração, não tem palavras para descrever essa infinitude, de se dar, esse se dar para, não para qualquer pessoa, mas para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. E ali, o Senhor Jesus, ele ficou movido pela adoração. Ele recebeu a adoração. Ele recebeu o entendimento e a ponto dele reagir. E também quando ele viu a multidão, que chorava também, quando viu aquela cena. Porque Maria não estava representando. Era natural de Maria adorar Jesus. Era tudo que ela era, adoradora. Então ela se lançou nos pés daquele que podia tudo, que era tudo, ainda que ele não fizesse nesse contexto que está se falando aqui. Ainda que ele não quisesse fazer, que ela não sabia que ia ressuscitar agora. Ainda que não ia fazer, pensava ela estava adorando ele estava ali. Ele estava vivo e era para ser adorado. E aí Jesus, quando a viu chorar, eita glória! Que alegria, que ramachubanacachuremana. Jesus, Deus fica muito feliz quando nós adoramos a Ele. Porque Deus é uma pessoa que ama ser amado e que ama amar e que se importa. A coisa que Ele mais se importa. Mas que tudo que Ele faz em nós é nos levar a esse patamar, esse nível de vida. Adoração. E como eu disse, adoração, a gente fala muito, mas agora mesmo é como se eu perdesse, não tivesse uma palavra para descrever. Porque não é só dizer adoração, é viver a adoração. É dar adoração, prestar adoração para Jesus. Que não é somente falar. Envolve falar, mas muitas vezes é só chorar, é só ficar ali nos pés do Senhor, sentindo a presença dEle, abraçando Ele, sentindo Ele, somente isso. Somente isso. Somente isso. Que na realidade não é somente, é muito mais do que somente. Acontece maravilhas quando adoramos ao Senhor. É o maior culto. E isso é o culto que se deve dar todo o tempo ao Senhor. Está em adoração. E aí Jesus a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha que reação Jesus teve. Aquela atitude era isso que ele queria levar Marta, os judeus, Maria. Maria foi a única que foi registrada que fez isso. Foi a única que entendeu a linguagem do Espírito. A linguagem de Deus. O propósito de Deus na vida da gente, seja em que situação for, quer Deus nos restitua ou não, nos dê ou não, é adorar Ele desprovido de... A dor vai estar em nós.
Mas maior do que a dor é a presença dele, que não pode faltar na nossa vida. É a adoração a ele que não pode faltar na nossa vida. Por mais dor que a gente sinta em cada situação que enfrentamos. Esse é um nível, é o maior nível de comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí Jesus se moveu muito, 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 muito. Esse muito é muito mais do que a gente sabe. Não é uma comoção, um remorso, uma tristeza, não é, foi muito, muito, muito. O Espírito Santo moveu ele foi movido pela adoração. A linguagem de Jesus para com nós, para conosco e para nos ensinar, que nós que tivéssemos somente a Ele como Deus e que só adorasse a Ele. Então, quando adora a Ele, toca nele, faz carinho nele, dá amor para Ele. Adoração faz Jesus fazer coisas que ninguém em outro nível consegue fazer, a não ser o adorador. Adorador não é só aquele que canta, não, que as pessoas têm a ideia de que está cantando um louvor, acha que só está adorando a Deus quando está cantando um louvor. Sim, a adoração cantada, ela faz parte também, faz parte da adoração. Tem várias coisas que envolvem a adoração. Mas a adoração, mesmo cantando, que a gente não consegue cantar, nem consegue tocar. Eu digo isso que quando eu estou tocando, que eu estou adorando o Senhor, eu perco a nota, eu perco o ritmo, porque eu fico em outra dimensão, fico envolvida com Ele, não com os toques. Se bem que Ele me inspira, me toma tocando, me toma cantando, a unção dele vem sobre mim e eu começo a adorar, adorar, adorar. E aí acontece algo profundo que só um adorador sabe. Se você quer saber o que aconteceu com Maria naquele dia naquele quarto dia que Jesus chegou, adore a Ele. Em toda e qualquer situação. Sabe, eu encerro essa palavra dizendo, Maria foi movida para a adoração. Por que é que você está movido? O que é que te move para Deus? O que é que move você com Deus, para com Deus? Deus quer ser movido. Deus quer que a gente se mova de adoração por Ele. O adorador, ele entende a linguagem de Deus. A linguagem de Deus. Querendo que sua criação, sua criatura, seu filho, sua filha, o retribua adorando. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Mas se você adorar, ele vai ser o seu Deus. Ele torna-se o seu Deus. Ele é o seu Deus. Você está retribuindo tudo que ele é, tudo que ele fez e tudo que ele faz. Adore a Deus. Aprenda a entrar nesse nível. Se entregue para esse nível. Se envolva nesse nível de adoração. E ali, quando a gente adora, Deus é movido em nosso favor. Deus faz coisas, ainda que Ele não restitua situações que Ele não quer, porque Ele tem um outro objetivo. Mas o adorador não fica sem resposta. O adorador não fica sem ser restaurado, fortalecido. Ele vai entender aquele não de Deus ou aquele sim. Porque tudo que mais Maria queria é que ele estivesse ali. Marta também queria, mas para ressuscitar.
E Maria queria ele. Foi a primeira coisa que ela fez para adorar. E depois, para ele ressuscitar o seu irmão. Que essa noite seja uma noite de adoração. Que também a noite de adoração não é só um minuto de adoração. Já sou adorador. É um estilo de vida. É a maneira de viver aquele que adora a Deus. É a adoração sendo movido. Seja movido, seja movida pela adoração. Você que nunca ouviu a palavra de Deus, você que não conhece quem é Jesus, você que tem uma ideia errada de Jesus, acha que Jesus é chato, ser crente é chato, por quê? Porque você não conhece a profundidade. Você não está acostumado a ver muita gente adorando a Deus, que tem muita gente que canta, mas não encanta. Tem muita gente que dá louvor, mas não está adorando. Tem muita gente que levanta as mãos, mas não está adorando. Tem muita gente que chora, mas não está adorando. Você está chorando de raiva, está chorando que está sentindo dor, mas não está adorando a Deus. Adorar é entrar na dimensão, lá, no Santo dos Santos, e abraçar aquele que vive, que reina, segurar ele, abraçar, ficar abraçado com Jesus, com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, devolver para ele o que ele nos dá, amor. Só que amor em adoração, amor através da adoração. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Desde já eu já agradeço a Deus e convido você, se inscreva, aperte o sininho, dê o seu like. Se inscrever é tão simples, tão fácil. Convide outras pessoas para se inscrever, para dar seu like, dê para os amigos, conhecidos. Convide várias pessoas, envie esse áudio para tantas outras pessoas, para que elas se envolvam, para que elas tenham prazer, para que através da sua vida, você aprendendo a adorar o Senhor, as pessoas sejam impactadas com a presença de Deus, porque Maria impactou aquela multidão. Ela podia ficar com vergonha, não? Que ridículo. Uma mulher cair nos pés de um homem. Que ridículo. Não era qualquer homem, que ela não estava se rendendo a qualquer homem, não. Ela estava adorando ao Senhor. E a gente precisa ter coragem para adorar o Senhor. Quem estiver na vida da gente, quem estiver junto com a gente, conhecido ou não conhecido, adorar. Adorar. Adoração atrai outras pessoas para Cristo. Atrai as pessoas para a salvação. E Maria ficou impactada, e aquele povo impactado. E depois aqueles judeus mesmo disseram, olha como ele amava. Olha como Jesus amava eles, amam eles. Depois alguns deles disseram assim, que se ele amasse, ele não teria deixado o amigo dele morrer. Isso antes dele ser ressuscitado. Mas quando Jesus chega naquele túmulo, depois que mandou tirar aquela pedra, ele diz, Lázaro, e a Bíblia diz que ele falou com a voz forte, Lázaro, a voz máscula, macho, Deus, Lázaro, vem para fora. Ele não chamou, não disse defunto, vem para fora, que qualquer defunto que estivesse por ali ia sair. Ele disse Lázaro. Ele sabe que ele chama, ele sabe como ele chama, e ele sabe quando ele quer falar com uma pessoa só. Pode estar multidão, ele quer falar com você, ele está falando com você, através de mim. Olha, você que ainda não entregou a vida a Jesus, você está perdendo tempo. Quer entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é um pecador e que precisa de salvação e que precisa aprender a adorar Jesus e que Jesus quer ser adorado por você? Que honra, hein? Entregue sua vida ao Senhor nesta noite. Diga assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser um adorador. Eu quero te adorar em espírito e verdade. É disso que minha alma tem sede, é disso que eu tenho sede, é disso que eu ando buscando em coisas, em pessoas, em objetos, em fotos, em imagens. Mas é em ti, é o Senhor, que é o Senhor.
e quero que seja o meu Senhor e o meu Salvador. Aí então você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu me arrependo profundamente dos meus pecados e radicalmente eu deixo a vida de pecado para te adorar. Quero ser um adorador. Não só em um minuto, em alguma coisa que o Senhor fizer. Eu quero viver a vida de adorador. Quero ser movido por adoração. Quero ser movido para te adorar, por te adorar e para te adorar. E eu entrego a minha vida, me receba como meu filho. Escreve meu nome no livro da vida. E de agora para sempre serei teu filho e tua filha. E me recebe como tua filha, como teu filho. Em nome de Jesus. Você, irmão, você, irmã, você que anda triste, atribulado, você que ao invés de estar adorando a Deus, está indo para as casas dos outros conversar, ficar no celular conversando, assistindo o que não deve, dizendo que está despairando, que está preocupado, que não tem cabeça para ler Bíblia, que não tem cabeça para orar. Olha, é hora de aprender a adorar. É hora de largar as coisas e ir para os pés daquele. Se não tem nada para dizer, não diz, só fica nos pés dele. Porque eu vou lhe dizer, adorar é muito mais do que só falar. E às vezes a gente conversa com Deus. E não deixa Deus falar. A gente conversa muito, tem muito o que falar. Mas eu quero lhe dizer, a gente tem mais que ouvir do que falar. E a gente precisa ouvir Deus falar com a gente. E para Deus falar, a gente precisa parar para ouvir. Dá tempo para Deus falar. Você que fica se preocupando, não estou dizendo que a gente não se preocupa, mas eu falei se preocupando, quer dizer, ter o hábito de viver só se preocupando, ao invés de estar adorando a Deus, se aborreceu com alguma coisa, está passando uma luta no seu casamento, está passando uma luta no seu namoro, está passando uma luta no seu noivado, está passando uma luta com seus filhos, está passando a luta na faculdade, está passando a luta na universidade, está passando a luta ensinando, na sua profissão, está passando a luta porque não tem emprego, não tem trabalho, está passando a luta com seus pais, está passando a luta na rua, está passando a luta na igreja, está passando a luta com os irmãos, está passando a luta com as ovelhas, está passando a luta, está desacreditado, está passando a luta financeira, está passando a luta psicológica, está passando a luta de perseguição. Olha, é hora de adorar. Jesus está voltando, será até que ponto vai chegar o povo que se diz que é povo de Deus e que não procura estar se rendendo aos pés dele? Eu vou orar, eu tenho orado, jejuado pela sua vida. Eu tenho buscado a Deus. Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus Cristo, coloque os seus pedidos agora diante de Deus e vamos orar juntos. Que eu estou aqui para lhe ajudar a se levantar. Eu também, nos momentos de luta, eu vou adorar a Deus. Às vezes a nossa carne não quer, mas meu espírito quer. Quando o meu espírito ouve a voz dele, eu me levanto para adorar. Vamos adorar, vamos orar agora. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu pego junto com esse irmão, com essa irmã, esse pastor, essa pastora, esse líder de grupo, esse presidente de grupo, essa presidente de grupo, essa presidente de mulheres, essa presidente de crianças, essa presidente de jovens, de adolescentes, de casais, diretores do diaconato, diretores de patrimônio, a secretária, os tesoureiros, você, até você que chega, vai para o culto e fica assistindo o culto. Não é para assistir, é para dar culto, é para estar adorando a Deus aqui em nome de Jesus. Eu intercedo com você, Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã que está passando dificuldade, que não está mais acreditando no Senhor, que não tem força, que não quer ter força, que não consegue acreditar que o Senhor é a força, que o Senhor é a vida, e que não consegue adorar, só consegue conversar, só consegue pedir, só consegue estar nos seus pés para pedir, 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 pedir. É para pedir sim, pedir para ensinar também, para o Senhor nos inclinar, para adorarmos. E nos inclina, Senhor, para adoração, nos inclina para
para buscarmos a Ti, nos inclina para crer em Ti, nos inclina para estar na Tua presença, nos inclina para buscar a Tua face, nos inclina para deixarmos nós mesmos, nos inclina, Senhor, na tua presença, nos inclina para nos humilharmos diante de Ti, nos inclina-nos para reconhecermos que o Senhor é o Senhor e que a vida Tua está em Ti para nós, porque o Senhor já é a vida. Ó Pai, em nome de Jesus, vai, meu Deus, libertando as vidas que estão amarradas, que estão com dificuldade de adorar, que estão envolvidas com espírito de religiosidade, de tradição, de formalismo, de vergonha, que não sabe se render, se abrir, se derramar diante do Senhor. Capacita-nos como capacitou a Maria, leva-nos a esse nível, ajuda-nos a sair do nível de Marta para estarmos no nível de Maria. Temos que também ter o nível de Marta, estar convicto das doutrinas, da palavra do Senhor. Juntos, adorarmos. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu vou repreendendo toda a malignidade que impede, todo tipo de cauterização, de alienação, todo tipo de deformidade, todo tipo de complexo de inferioridade, todo tipo de medo, de terrores, de pânico, de entendimento errado acerca de Deus, de medo de Deus, medo do Espírito Santo, medo de adorar a Deus, medo de se render, vergonha, costumes da velha carne de não querer se render ao Espírito. Tem misericórdia, meu Deus. Repreendo todo espírito de crítica, de deformidade, repreendo todo espírito de zombaria, repreendo todo espírito de motim, todo tipo de fofoca, todo tipo de mentira, de heresias, todo tipo de oração contrárias, todo tipo de medo, de vergonha, de olho grande, de olho grosso, de contrariedade, de intimidação, tudo que os demônios vêm lhe intimidando, lhe intimida para que você não reaja, não sirva, para que você não vença, para que você não creia, para que você fique amarrado, para que você fique duvidoso das profecias de Deus, para que você não acredite nos dons, nas revelações que Deus fala. Deus não é mudo, não. Deus fala assim, quer falar e está falando com você. Abre os horizontes, seja liberto para receber vida, para que seus ouvidos espirituais se abram, para que Deus abra seus olhos espirituais, sua mente, abra seu entendimento, para que Deus trabalhe nos seus sentidos espirituais, nos seus 5 sentidos espirituais, para que Deus venha despertar o seu espírito, como despertou o espírito de Ciro, como tem despertado os tantos quantos, até a minha, nós todos, o Espírito Santo nos desperta. Que o Senhor te desperte, que o Senhor lhe liberte de todos os laços que lhe amarram, de toda a escravidão. Em nome de Jesus, seja livre, seja curado, seja fortalecido. Ouça as profecias de Deus, ouça as verdades de Deus e eu te abençoo. Em nome de Jesus, até mais.